Que eu acho muito importante a gente falar sobre esse lance de inclusão, né? Já teve vários assuntos falando que eles têm que estudar separado. Não! Eu falo isso porque a Raíssa, ela, quem conhece ela sabe o quanto ela é hábil, ela é inteligente, ela aprendeu a falar, a andar, tudo no tempo certo, porque a gente colocou na PAI logo cedo. Só que uma coisa que foi totalmente incrível pro desenvolvimento dela foi ela crescer junto com os meus sobrinhos, que tinham a mesma idade. Então, ela desenvolveu muito. E agora na escola, ela deu um salto. Quando ela foi para aula, convivendo com pessoas, os assuntos mudaram. Ela falava de desenho, de Mônica, com 18 anos. Hoje ela já fala de outras coisas. Sim. Então é muito importante. A gente tem uma defasagem... Desculpa, vou falar agora como professora, né? A gente tem ótimo. A gente tem uma defasagem do lado de cá. Eu dei aula durante 10 anos para ensino fundamental. A gente tem uma defasagem que é a falta de capacitação dos professores. Muito. A gente entrega... a hora que você falou, o direito dela, é o direito dela. O problema é que o direito dos professores, ele não tá garantido, sabe? Não tá. É meio que, tipo assim... ela tem o direito de entrar, ela entra, né? E é oferecido para ela, mas os professores não têm curso, não têm capacitação, não tem... como você falou, ela precisa de uma coisa mais lúdica. Esse mais lúdico, quem vai ter que se esforçar para oferecer para ela é o professor na casa dele. Sim. Não vai vir da prefeitura, do governo, um curso, material, um apoio didático, sabe? Não tem. Então... eu acho extremamente louvável, mas o que a gente sente, assim, óbvio, né? A gente tá falando da Raíssa, que eu não conheço, mas pela descrição de vocês, tá 1000 anos luz na frente da gente. Mas a gente tem vários níveis de capacidade, de interesse, de desenvolvimento ou não. Não é matemático, né? Não é tipo assim, essa criança tem síndrome de Down, então ela é assim. Não tem. Ela pode ser assim, assado, né? Sim. Alcançar nível 2, 3, 4, a gente nunca sabe. Mas, pra mim, o que eu sempre achei enquanto professora, dentro da sala de aula, eu não sei como tá hoje, minhas colegas que ainda estão lá e que vão saber dizer melhor do que eu, mas o que eu sentia era assim, a gente precisa das duas coisas. A gente precisa de um lugar onde a criança vai encontrar o que ela precisa, porque também só colocar ela na escola comum não vai dar a ela o que ela precisa. Pode então, piorar. assim, se de repente, tem 5 dias na semana, dá pra gente fazer 2 dias essa criança frequentar um lugar onde ela vai ter profissionais capacitados que vão oferecer pra ela o que ela precisa, esse lúdico, sabe? Falar e nos língua outros dela, né? 3 dias ela ir pra escola pra conviver com outras crianças da idade dela, pra ter o social, pra ter o... eu não tô nem dando isso como solução, porque eu nem sei se funcionaria. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Também nunca tentou, como é que a gente sabe? Né? E o fato também de todo mundo achar que, exatamente, ninguém se esforça para trazer esse apoio para os professores, porque as mães, as famílias têm medo de pôr. Não, gente, quanto mais ter, mais tem chance de conseguir esse apoio e as coisas melhorarem. Eu já vi de tudo. Eu já vi criança, assim, com todas as características, ou porque deficiente... como fala? De fala? De fala, auditivo, visual, ou síndrome de Down, qualquer autista, né? Exato. Espectro autista, e que aí chega e, assim, não é só a boa vontade. É isso, sabe? Eu entendo que o professor tá ali, e aí ele chega, e muitas vezes, eu falei isso já outras vezes, muitas vezes, infelizmente, com a situação que a gente vive hoje, eu tinha 38 alunos numa sala. Então, hoje em dia, com a realidade que a gente tem, a inclusão, ela acaba excluindo os outros 37. Tem que tomar porque muito aí cuidado. eu vou ter que me desdobrar para atender, porque a gente vai tentar sempre, o professor sempre. Ninguém é professor pela grana nesse país, tá todo mundo ciente disso. O professor tá lá, tá com o coração lá. É o coração dele que leva ele lá. Então o professor tá se desdobrando para entregar, mas aí ele falha com outro. Eu tive uma colega minha que colocaram uma criança na sala dela que a menina não parava no chão. Se ela fosse pro chão, era batendo nos outros, ela, sabe, assim. Então, meio que para proteger a menina dela mesma e proteger os outros dela, ela ficava com a menina no colo. Ok, tudo não era ensino fundamental, tá? Era educação infantil, eram os pequenininhos. Eu tô falando de 4, 5 anos. Então, ok, foi a solução que ela arrumou ali para lidar com aquela situação. Ok, mas você entende que para os outros 20 da sala estão sendo excluídos? Sim, Exatamente. Porque a professora não me carrega. O meu... Eles não têm essa lógica do tipo assim, não, o professor está carregando ela por quê? Não, o sentimento
Por que não me E carrega? é genuíno, né? E é genuíno. Criança, é. O meu pai é professor universitário, e estamos falando de universitário, tá? E é impressionante o tanto de relato que ele traz de sofrimento por parte dele, cara. Porque o professor hoje ele não é respeitado. É muito difícil você ser professor. É isso. E isso me entristece, porque todos esses problemas que os professores passam, esse que você relatou, os problemas que meu pai relata, o valor pago, que é um valor horroroso que o professor recebe, o professor ganha muito mal, faz com que as pessoas optem por fazer outras profissões. Se você Sim. parar para analisar, isso é um estudo. O número de pessoas que estão fazendo pedagogia diminuiu absurdamente, drasticamente, porque hoje você não pode chamar a atenção de um aluno que no dia seguinte o pai está indo lá reclamar. Sim. Sabe? Nossa, é difícil, papel Hoje em professor. dia você não pode controlar uma sala de aula com um grito se a sala de aula estiver causando, tiver um barulho fora do normal, porque você está maltratando os alunos. Aí você vai fazer uma reclamação para a diretoria ela não acata a sua reclamação porque tem outros 10 professores que estão querendo a sua vaga. Você não está feliz? A diretora vai falar. Não todas, tá? Porque o radicalismo é burro. Mas se você não está feliz, tem 10 pessoas que estão querendo a sua vaga. Você pode sair e se retirar. Então a vida do professor hoje é muito complicada. Cara, eu lembro uma coisa